Fala, minha galera, tudo bem? Hoje tem um convidado muito especial aqui, Lucas, treinador e mentor. Tudo bem, Lucas? Como é que você tá, meu irmão? Tudo E aí, certinho. Xará Lucas. Quer dizer que eu já lhe conhecia sem lhe conhecer, né? Com a Evolution. É verdade, já passava arrebentando lá. com a galera. É isso aí. Também lhe conhecia via o projeto, me interessei pelo projeto, até tive um pouco mais de contato, mas falando do projeto, me conte mais como é o projeto. O Clube da Trindade, ele nasceu da metodologia Trindade. O que é a metodologia Trindade? Treinando pessoas, desenvolvendo, principalmente no 1 a 1 em mentoria, eu vi que só trabalhar a inteligência emocional não era o suficiente para os objetivos que aquelas pessoas queriam. A maior parte eram empresários, empreendedores em geral. E às vezes era necessário prescrever uma dieta do corpo físico, por exemplo, né? Sim. Então a parte de exercícios, a parte de alterar a rotina do corpo físico da pessoa era essencial. E depois eu implementei a parte do QS, que é o coeficiente espiritual ali. É como a pessoa se relaciona espiritualmente com o mundo. E aí Trindade veio disso, de somar o QI, que é o cognitivo, o QE e o QS, num trabalho único. E nesse trabalho do 1 a 1, foram tendo resultados incríveis. Pessoas perderam 48 quilos que já tinham tentado de todas as dietas possíveis. Pessoas saíram da depressão, pessoas que duplicaram seu faturamento, pessoas que triplicaram o faturamento da empresa. E boa parte desses resultados vinha da Trindade. E como foram muitos atendimentos, um deles falou assim: Lucas, já que você está aplicando a Trindade com tanta gente, por que a gente não faz um dia junto? E eu falo, né? Foi o único projeto de evento que eu não planejei. Né? Os outros produtos meus, todos eu pensei e criei, e esse foi muito espontâneo. E um desses empresários falou: por que não faz todo mundo junto? Eu falei: pô, excelente ideia. Foi aí que aquele parceiro Tuxê, que eu lhe falei, eu falei: Tuxê, me cede a academia aí e cria uma dinâmica do karatê, porque tem muito a ver com o espiritual, o karatê e tal. E a gente vai criar uma meditação e tal. Desenhamos uma ideia inicial, só foram 30 pessoas, que não é só, né? Mas perto do que foi a última edição, né? Aí da primeira edição a galera amou. Aí falou: quando é o próximo? Eu lá na hora no improviso falei: 3 meses. Aí me lasquei, porque eu tive que parar para fazer um próximo 3 meses. de 90 dias. E aí já fechei com o município, o Parque da Cidade, as coisas foram andando. E já fizemos para 60. E da segunda para a terceira edição, que foi a última edição, já foram para 150 pessoas, né? Com 12 empresas patrocinando, muita gente envolvida, palestrantes de fora. E a periodicidade desse evento é de 3 em 3 meses. Se tornou, né? Por conta dessa regra. E o próximo será em outubro, o 4.0. E a gente está aí amarrando as linhas para fazer um evento para 500, 600 pessoas. Excelente. Como lhe falei mais cedo, o que me chamou a atenção foi o seu contato com o Tuxê. Eu já conhecia a Tuxê e não lhe conhecia, mas quando eu vi o projeto dele, que ele é muito competente na área dele, muito competente no que faz, envolvido com um Lucas, um Clube da Trindade, aí me chamou a atenção. Massa. Aí você falou também que ajuda a pessoa a emagrecer. Teve aluno seu que perdeu 40 quilos, mas desse processo aí, de fato, o que você faz de fato? Vamos lá. Existem vários caminhos, né? Sim. O emagrecimento, ele é muito mais complexo do que parece, né? E tem o caminho da nutrição, né? Que a alimentação corresponde, se você comparar exercício físico ali com a alimentação, ela corresponde a 70%, 80% do indivíduo no quesito emagrecimento especificamente, né? Tem a parte do educador físico, que é esse papel que você faz bem. E tem a parte que muitas pessoas não param, muitos profissionais não param para explorar, que é a parte emocional e o do sistema de crença, a parte cognitiva. Então muitas vezes aquela pessoa ela engorda, só para você ter ideia, eu já atendi pessoas que por terem sido abusadas, uma mulher por ter sido abusada sexualmente, dentro do sistema de crença dela, ela já tinha passado ortomolecular, nutricionista, academia, personal, tudo sem imaginar, não emagrecia. Por quê? Porque no sistema de crença dela, quando ela foi abusada sexualmente, ela associava ser atraente, ela tinha culpa por ter sido abusada. E ela associava que ser atraente igual a ser abusada. Mas isso tá lá no inconsciente. Então, quando a gente
trabalha, que é inclusive um papel de psicólogos muitas vezes, trabalha isso, ou traz um desbloqueio, como chamam no popular. Eu não gosto muito de dar nome às coisas não, porque... Sim, sim. Mas quando a gente traz isso à tona, traz esse desbloqueio, ela perde essa crença, essa associação inconsciente, e emagrecer para ela, se tornar uma mulher bonita e atraente, passa a fazer sentido. E essa pessoa perdeu 18 quilos em 90 dias. Com 2 sessões. Por quê? Porque foi o que os psicólogos chamam de fundo, né? Origem de fundo. Sim. Então, quando você trabalha nesse quesito, esse é um caminho, que é um caminho emocional e cognitivo. Então, tanto no emagrecimento, na alta performance, sempre vai passar por esses campos. Sempre vai passar por esses campos. Então, o meu trabalho, ele é sistêmico e hoje eu tenho boas alianças que, vá pro nutricionista, procure essa academia, procure esse personal. As coisas que não são da minha área direta, eu sempre encaminho, porque eu sei da importância que é. Então, por exemplo, no Renato Maia, que é um clube de corrida lá, um dos mentorados que é o Gabriel, uma das tarefas para ele, que é o dono do Malimari, né, de restaurante e tal, uma das tarefas para ele foi se inscrever num clube de corrida e ir com a mulher dele. Então, eu trabalhei o sistema família, trabalhei o sistema... Isso tá em depoimento, por isso que eu falo, né? Tá no YouTube, eu posso falar. Sim, vai à vontade. E aí, um dos processos com ele, das tarefinhas ali, foi se matricular na corrida com a esposa por um processo de network, contágio, atividade física, tudo em simultâneo. Então, são muitos elementos. Por exemplo, ambiente conta muito. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer, mas o contexto familiar dela tem uma péssima alimentação. Ele vem com toda a motivação do mundo, chega em casa, tem acesso às piores coisas do planeta, né? Então são tantos elementos, tantas variáveis que é difícil ter uma regra, uma fórmula. Mas uma base que não se explora muito, respondendo sua pergunta, é o processo emocional e cognitivo deste indivíduo, né? Excelente. O convidado passado também falou muito sobre família. E no contexto de família, tanto para o emagrecimento quanto para a prosperidade, questão de evolução na empresa, no trabalho, tudo isso, o conjunto da família ali está organizado e está unido. Eu tenho um método de treinamento que eu uso muito para mães. Tudo no contexto familiar, aí eu vi a necessidade de mãe emagrecer, porque muita mãe, depois do filho, engorda. Isso é comum. Só que isso muito passa pela questão comportamental. Perfeito. Aí eu também fui em busca dessa área de aprender, estou em busca dessa área de aprender e estou fazendo até o curso de análise do perfil comportamental para o emagrecimento, para entender justamente essa questão que você falou no início aí de muitas vezes vir da infância. E também a minha importância de ter um lugar que eu não consigo acessar, eu tenho que passar para um outro profissional. Exatamente. E normal, com o objetivo sempre de melhorar, tentar ajudar. E você falou muito interessante, porque, vamos lá, imagine, cada indivíduo tem um universo ali dentro da cabeça, do campo espiritual, do campo emocional. Então, muitas vezes a mãe, ela não era mãe, se tornou mãe, teve um filho. Aí ela tem uma referência de que ser mãe é igual a ser aquele padrão de pessoa, inclusive ser mais cheinha, né? Se vestir daquele jeito. Ela tem um estereótipo, uma rotulagem do que é ser mãe, inconscientemente muitas vezes. E ela vai buscar aquele papel. E aí, às vezes, o trabalho é de constelação familiar, às vezes o trabalho é de crença, às vezes o trabalho é emocional. Por que que ela tem aquele padrão, né? E aí, biologicamente, ela traz aquele psicológico para a parte biológica e se torna aquilo. Então, ela, na mente dela, já está se programando para ser aquilo quando ela for mãe. Então, muitas mulheres mudam a forma de se vestir, muda a forma de andar, muda o corpo biológico, né? Então, muda tudo porque ela tem um padrão dentro do cérebro dela a ser cumprido, né? Ela entende que aquilo é o caminho. É o caminho, né? E até desconstruir aquilo é mais difícil se tiver no inconsciente, né? Perfeito. Outra coisa que eu separei aqui foi sobre o que me chamou a atenção no seu trabalho foi a questão do esporte, da atividade física dentro desse aspecto. Eu viajei para São Paulo para fazer um curso na área de educação física. Só que quando eu cheguei lá, eu vi muita questão do mais do que atividade física, entendeu? Vi a questão do comportamental, a questão do espiritismo. Não sei nem que é assim que fala mesmo, mas enfim. Da inteligência espiritual. Isso, da inteligência espiritual. Aí quando eu volto para Salvador, eu fiquei um pouco perdido justamente por questão profissional mesmo. De tipo, me conectar com outros profissionais que pensam nesse sentido. Massa. Foi aí talvez que eu
tive mais atenção ainda que lhe encontrei, que você fala um pouco disso. Fala bem sobre isso. Massa. Eu falei, pô, a conexão aí. E sabe o que é interessante? Você já saiu da curva completamente na sua área. E não tô falando isso só para enaltecer, eu falo porque realmente não tem hoje espaço para correr separado as ciências, né? No estudo do indivíduo. É por isso que cresce o número de institutos, né? Eu acabei de vir da clínica onde tem atendimento psicológico, o nutricionista, o personal, a médica, prescrição. Então, é tudo integrado, né? Que vem da medicina integrativa. Então, o mundo corre para a união dos aspectos, né? E toda pessoa, indivíduo que quer evoluir, ela tem que entender essa multidisciplinaridade. Então, eu quero cuidar do meu corpo físico, mas como é que tá meu mental? Excelente. Não é isso? Eu quero cuidar do meu mental, mas como é que tá meu corpo físico? E essa balança é extremamente importante, né? Perfeito aí. Justamente isso, porque muitos alunos, não só meu, em geral, as pessoas desistem do processo porque não tem resultado. Só que treina bem, fisicamente ali treina bem, não tem resultado. Só que tem que cuidar dessa questão do interior dele, né? Isso. Vem a questão da infância, tudo isso, para se desenvolver. Só que muitos profissionais não querem para esse lado. Não sei que tem medo, receio, preconceito. Acho que é uma coisa só, né? Entendeu? Aí você traz isso, excelente, mas pode continuar. Olha que interessante o que você falou. Você é educador físico, beleza. Só que quando você chega o cliente chega até você, ele tem um objetivo. E muitas vezes ele não conquista esse objetivo. Mas você é um bom educador físico. E o cara quer emagrecer. Por que ele não emagrece? Não é assim? Ou então você é um bom educador físico, mas por que ele não ganha massa muscular? Ou por que esse cara não tem constância? Ou por que esse cara não tem garra pra ir bater na planilha ali, né? Superando o treino. E eu aprendi isso, eu descobri, na verdade, porque eu sempre fui um cara de esporte coletivo. Eu fui um cara que na Olimpíada de escola eu jogava 4 modalidades. Meu escritório é cheio de medalha de época de escola, até hoje eu gosto de pegar medalha e tal. Então fui um cara que eu ganhei Jocopá na época, né, de escola. Sim. Fui da seleção de vôlei, futsal, futebol a vida toda. Tenho os 2 joelhos operados. Só que eu sempre gostei do coletivo. E quando eu fui pra corrida, tem um negócio interessante na corrida, que é o seguinte: a vitória é contra si mesmo. E aí muda tudo. Muda tudo. É tipo, a corrida é um processo em que eu tive que parar tudo que eu já sabia e falar, caramba, agora eu preciso vencer de mim, do meu mental, do meu processo. E eu tive vários aprendizados na corrida. Eu lembro que eu não conseguia correr 1 quilômetro inteiro sem parar pra andar. E aí eu falei, pô, como é que eu tô jogando bola bem pra caramba, me sinto saudável, malho bem, não consigo correr 1 quilômetro sem andar. E aí, em 1 mês e meio, eu fiz uma prova de 5 km sem andar, peguei uma medalha. Eu falei, pô, legal, a superação foi de mim comigo mesmo, né, no popular. E o interessante é entender, já que a corrida, eu aprendi com a corrida que o jogo é muito mais mental do que físico na corrida. Então, como é que você é um educador físico, tem um clube e não vai estudar o mental pra aquele cara? Porque tem gente que vem com a programação mental. Tem aluno que com certeza chega pra você e já fala assim, professor, né? Assim ou essa planilha, ou não acredito que essa planilha... Mas por que tem outros que já chegam assim, ó, bora professor, e aí, pô, eu quero mais... Pô, essa planilha eu vou bater rápido, pá, qual é o próximo nível? Isso é uma programação mental. Então, se você não entender disso pra modelar para o aluno que tá ali, né? Desacreditado dele mesmo, que tá desmotivado, o cara que tá, né, que não vê que é possível dentro de um processo chegar nos 5, nos 10 km, nos 15. Então, como é que você vai trabalhar esse cara? Então não tem espaço hoje, né? Não é que não tenha, mas é muito importante que o educador físico entenda disso. Cada vez mais. Como você falou, eu, o esporte coletivo, trabalhei com futebol há muito tempo. E é diferente, que cada indivíduo tem sua individualidade ali, a gente monta uma estrutura, um time para ir para o campo. Na corrida é 1 para 1, é sozinho. Então tem cada vez mais entender e um é diferente do outro. Eu não sei como é que você não foi meu treinador, pô. Eu passei em todos os clubes dessa Bahia. Talvez. Eu sou babeiro, mas pelo menos sou o 10 do Baba, né? Tá bom, então, 10 de faixa. Vem cá, Lucas, eu tenho uma dúvida. Sim. E agora eu pergunto pra você. Excelente. Qual é a diferença de você treinar um coletivo e treinar um individual? Na prática. A diferença em que aspecto? No aspecto de que, tipo, no coletivo, você pode arrumar as peças.
E no individual, como é que você arruma as peças de um cara só, entendeu? Pronto. Vamos pro coletivo. O método de treinamento é muito próximo ao que eu utilizo. Tipo, dividir em força, velocidade, resistência, recuperação. Esse é o método, tanto para o individual dentro do coletivo. É o método. Só que no coletivo eu consigo explorar individualmente cada indivíduo para ele melhorar a sua função ali. Tem um cara veloz, então a posição dele eu vou botar no lado do campo, que precisa de velocidade. Tem um cara mais técnico, eu deixo no meio, que sou eu. Pronto, o meio de campo ali. E tem o lado direito e o lado esquerdo. Isso é o coletivo. No individual muda um pouco. Que vamos supor, tem um atleta que é veloz, só que ele quer fazer 5 km. Então o treino dele vai ser diferente, mas dentro do aspecto dele. Exemplo, ele vai fazer tiros curtos para explorar a velocidade dele, mas ele precisa de resistência para conseguir completar os 5 km. Eu sou o cara do tiro curto, Pronto. Resistência. Então, o seu tiro curto vai ser com um descanso menor. Entendi. Para explorar sua resistência também, mesmo que você gostando do tiro curto, para quando você chegar na prova que precise de resistência, você chegar à sua resistência ali, mesmo treinando em tiro curto. Que o objetivo final é o mesmo 5 km, de quem é bom na resistência e quem é bom na velocidade. O volume de treino ali, o volume de exercício ali já está definido, 5 km. Só que o treino vai ser diferente justamente por isso. Eu vou explorar o que você gosta, se é tiro curto, então vamos fazer mais tiros curtos. Só que o outro indivíduo gosta mais de resistência, então vamos explorar isso. Não quer dizer que você não vai treinar o outro, mas vamos explorar o que você gosta. Porque quando você fala de aluno comum, não é atleta. Atleta vai. Faça isso, ele responde, vai ter que fazer. Porque ele vai viver para isso. Aluno comum tem a questão da motivação. Se ele chegar lá e ele não se sentir motivado, ele não volta. Uma dica para os educadores físicos. Sempre pergunta, se eu fosse educador, né? Sim, Mas sim. já sendo um treinador, tem essa parte em comum, né? O porquê que a pessoa tá ali, né? E trazer esse nível de consciência é muito importante. Porque às vezes, muitas vezes, ela não tem nem consciência que, observe, o indivíduo ele vive por pertencimento. E o que eu acho fantástico do clube de corrida é que gera uma comunidade. Excelente. Então muitas vezes o indivíduo ele tá ali, não é nem para correr, é porque ele criou um ciclo social e gosta dessa convivência, gosta de cuidar da saúde, vendo outras pessoas que também estão cuidando da saúde, né? Então acho que é muito interessante o educador físico perguntar por que você está aqui e trazer um nível de consciência e explorar os outros aspectos para ter até uma retenção desse aluno. Porque no fim ele vai ganhar a evolução física. Isso. Mas se, por exemplo, ele gostar de pessoas ali, o educador físico explorar mais a comunidade, né? Ou fortalecer a comunhão daquela equipe, ou trazer para o cara a questão da corrida em dupla, ele tem que criar estratégias para que aquele cara que está ali por pertencimento se sinta acolhido e passe pelo processo, né? Acho que é muito interessante entender o porquê que o cara chegou. Não, eu cheguei para emagrecer. Cheguei porque eu quero virar um atleta profissional. Cheguei porque eu quero fazer 21 e tô em 3 km. Por que você tá aqui? Entendeu? Isso é muito importante para reter o cara, e principalmente, que é o alvo final, realizar o sonho, ou o desejo, o objetivo daquele indivíduo, né? Lá no grupo a gente se divide em duas partes. Tanto a corrida de rua quanto funcional. Funcional na areia, aquele grupo mais fechado ali, a corrida de rua é mais solto. Então tem indivíduo, como você falou, quer emagrecer. Qual é o objetivo? Eu só quero emagrecer. Então quando ele vem até a gente vai analisar ele, a gente explora tanto a corrida quanto o funcional, só que a gente percebe muitas vezes que é um indivíduo que gosta de ficar sozinho. Então a gente explorar a corrida dele vai ser melhor para ele chegar no objetivo dele. Tem outros que quer conversar, quer estar perto, até treina bem, mas quer conversar. Então a gente não vou deixar ele correr sozinho, porque ele não vai voltar. No máximo correr em dupla ali, ou o principal dele é o funcional ali. Porque o objetivo dele não é correr 5, não é correr 10, pode até correr, que a gente estimula sempre a praticar de prova. Só que o objetivo dele é emagrecer. E ele gosta de conversar, gosta de dar perto de pessoas. Não vou botar ele sozinho para correr. Tem esse aspecto também que é muito interessante. Eu acho que quando você está no papel de educador físico, você tem que ir buscando na sua identidade. Foi algo até que o JP tá ali nos bastidores falou, né? Quem sou eu? Ou seja, o que é que eu mais gosto de realizar nesse aluno, né?
Porque no fundo, o que todo profissional gosta é de ver o cliente feliz. Exatamente. Mas para o cliente estar feliz, isso aí eu dei muito treinamento de venda, eu passei 4 anos treinando vendas. E a gente fala só do pós-venda, o cliente está feliz, como ele permanecer feliz e como ele está em contato com o produto ou serviço, né? Então, para o cliente estar feliz no processo, por exemplo, da atividade física, que é algo que é desconfortável, muito desconfortável. Tipo, né, porque a galera vira pra mim e fala, Lucas, você acorda todo dia, dá live 5h32 da manhã, todo dia, faz, domingo eu acordo 4h40 igual e tal. É desconfortável. Não é porque eu faço isso que eu acordo, tem dias que eu acordo, meu irmão, o edredom parece que me agarra assim com a unha, né, e vai trazendo, e é uma luta constante. Então, é desconfortável o cara acordar 4h30 da manhã, ir pro seu clube, botar um tênis, sair de casa, pegar um carro, às vezes tá chovendo, às vezes tá frio, e o cara ter essa constância. Então, pro profissional realizar um objetivo final de um indivíduo desse, é muito desafiador. É muito desafiador manter aquele aluno 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos com constância, criando uma comunidade e retendo isso. E aí a vantagem é que o nosso cérebro se vicia em qualquer coisa. Sim. As pessoas associam o vício a drogas, mas os vícios emocionais são infinitamente maiores, por exemplo. E um vício emocional pode ser produtivo, de certa forma, né? Claro que todo vício, no seu conceito, é um exagero de uma prática, né? É um descontrole de uma prática. Mas tem aquelas pessoas que falam, sou viciado em correr, sou viciado em praticar atividade física. Então, dos males o menor. Tem vícios que vêm pro bem, né? A fazer uma atividade física, vício bom. E aí você consegue recondicionar, entendeu? Sim, então sim. Você consegue, através de repetição de um padrão, fazer o cérebro dar um comando imediato para a realização daquele padrão. Então, o cara não corre, mas quando ele passa de 21 dias constante com você, ou de 90 dias constante com você, a chance dele sair é cada vez menor, né? É isso. E o papel como educador físico não é nem a questão de treinar, passar o treino. É a questão de manter ele motivado nesse período até ele conseguir essa constância. Exatamente. E por isso que tem que cada vez mais entender o processo comportamental, tudo isso. E no treino individual, do aula individual também, tem muito isso. Tem um aluno que ele odeia treino de mobilidade. Só que ele gosta de correr e precisa fortalecer. Então, dentro disso, eu tenho que montar estratégia para ele fazer a mobilidade, que é interessante para ele, importante. Ele tem que correr, que ele gosta, mas ele precisa fortalecer. Então, eu monto o circuito de treino para ajudar ele, que o objetivo sempre é ele. Não é o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, sempre é o aluno. E tem uma dica que eu dou para vários profissionais de várias áreas, Sim. que é a gamificação, né? Tem até empresas especializadas em como fazer gamificação. Porque o nosso cérebro, ele vai associar que aquilo é bom a partir do momento que você comemora ou que você tem um prazer naquilo que você executou. Então, por ser uma tarefa desconfortável, o prazer vem depois, né? O que faz o cara ir até ali é uma dopamina. E depois que ele executa, ele libera uma endorfina, uma serotonina. Mas se você como profissional, ou se o instituto ou o clube trouxer uma gamificação que gere mais estímulos de sensação de vitória e prazer, altera completamente o resultado. O que é isso na prática? Imagine um cachorro, você manda ele rolar, mas você não dá o biscoito. Na segunda vez que você manda, o cachorro já fica... Você não quer. Agora, se ele obedeceu e você deu biscoito, quando você manda rolar, ele faz mais rápido e mais... Então, qual é o processo gamificado que tem no clube, entendeu? Isso é muito importante. Sim. Ou seja, o cara termina a prova, você fala assim, exemplo, só vai comer o bolinho quem executou a planilha certinho, só vai fazer isso, só tem recompensa se cumprir. É uma educação também. E essa educação pedagógica, essa educação neurológica, dizendo, ela é extremamente importante para o cara falar assim, porra, eu venci hoje. E acordar no outro dia e falar, eu venci hoje de novo. E ir pra prova, bater a planilha e sair com a sensação de que ele venceu. E esse papel é seu, é do educador, é do clube, entendeu? Isso. Então é muito importante fazer isso. Lá a gente tá agora começou o inverno, a gente tá montando duplas. Treine com sua dupla. Então a gente incentiva sempre um aluno a estar chamando o colega, a sua dupla. Então isso aí tá motivando todo mundo ali no grupo, tá incentivando a treinar.
Muitas vezes ele acorda 4h30 da manhã, já liga para a dupla, cedo mesmo, bora treinar, tô indo treinar. Isso está motivando e, como você falou, a questão da gamificação é a recompensa. A recompensa é, no final, parabéns, um parabenizando o outro, o grupo em si se parabenizando. Isso, motivando. Isso aí foi excelente. E a questão da gamificação, eu sempre está estudando mais, já ouvi falar sobre isso, e sempre está explorando esse muito importante. E eu gosto sempre de falar o seguinte: você ter boas parcerias. Por quê? Quando você fala do indivíduo praticar atividade física, ele precisa do outro sistema, né? Do ecossistema. Quando você falou, a último podcast a pessoa veio e falou de família. Qual é o ecossistema daquele cara? Ou seja, como é o ambiente de família dele? Às vezes você trocar uma ideia com um aluno seu, falar assim, ele vai falar que na casa dele todo mundo é sedentário e que a mãe dele enche o saco porque ele sai ou que a mulher, a esposa, o marido, enche o saco porque ele fica acordando cedo para ir correr. Ou seja, o ambiente é desfavorável à prática. E aí é bom você ser verdadeiramente um treinador desse cara no sentido mental, no sentido emocional, de como ele conduzir essa situação dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente, né, de casa, de lar. Porque eu cansei de ver isso. O cara fala assim, às vezes eu tô dando mentoria pro indivíduo e ele fala, agora eu vou. Aí ele vira pra mulher, primeiro erro comum é falar assim, vamos juntos. Erro mais comum. Meu irmão, você quer resolver esse negócio? Resolva o seu. Porque se esse cara não for exemplo, a mulher já não vai, ainda vai desestimular ele. Aí o cara resolve ir, o cara vai. Aí o cara acorda cedo, a mulher, vai aonde, bicho? Uma hora dessa, você tá ficando maluco, enchendo. Pô, você até me acordou, começa a encher o saco. Né? Aí o cara vai e consegue vencer um dia. Volta no outro dia a mulher de novo. Você esqueceu, você tem que levar o menino no colégio, você tem que... E aí o ambiente vai sendo extremamente desfavorável para esse cara. Então muitas vezes você tá fazendo um excelente trabalho, mas aquele cara, quando volta para casa, o ambiente dele destrói toda a motivação que ele tinha, todo o plano que ele tinha para executar. Então você estudar isso, falar assim, como é seu ambiente? Você tem mulher, não tem? Como é na sua casa isso? Como é que você faz? O que é que você conduz? Né? Você já chamou ela para cá? Você chamou ela para ir treinar? Não chamou? E aí vai criando o sistema fora dele para manter ele associado à atividade física, né? E nesse seu trabalho, na sua mentoria, no seu treinamento, você trabalha justamente com isso? Trabalho. De ajudar o outro? Com certeza, 100%. 100%. A gente faz uma análise, muitas vezes eu faço análise sistemática e às vezes eu vou direto ao ponto que a pessoa quer mudar. Porque entenda, você vai entender. Se você perguntar assim no auditório dos treinamentos, o auditório está lotado, aí eu falo assim, quem quer ganhar dinheiro? 100% do auditório, sempre, nunca teve, só se o cara não ouviu, aí 100% quer ganhar dinheiro. Quem aqui tá pronto para ganhar dinheiro? Já cai uns 10, 20% ali. Se eu botar as bases das diretrizes, de princípios, comportamentos, que a pessoa tem que ter renúncias para ganhar dinheiro, você vê ali que 10, 15% começa a atender. Então, por que eu estou falando isso? Porque no trabalho sistemático, quando a gente atende a pessoa, a parte física, por exemplo, é um pilar. Mas existem vários outros pilares. E a pessoa fala, eu quero ganhar dinheiro. Mas o que impede ele de ganhar dinheiro, às vezes, é um perdão paterno. Ou o cara fala assim, não, Lucas, eu vim aqui para você criar um sistema de vendas para minha empresa. Pô, legal, beleza. Mas esse cara tem um bloqueio de paternidade. 80% das pessoas têm bloqueio de paternidade. Não é que o pai foi ausente apenas, é que ele tem um bloqueio com o pai. E na figura masculina social, o pai é o provedor. Então, por uma má significação do cérebro com relação ao pai, esse cara não consegue ganhar dinheiro nunca. E aí, o que é que vai fazer com esse cara? É a mesma coisa do educador físico. Pô, eu quero emagrecer, mas eu tenho esse bloqueio aqui. Então, o que chega pra mim, em 90% dos casos, ou eu quero ganhar mais dinheiro, ou eu tô muito deprê, tipo, casos graves de ansiedade, depressão, né? Ou meu marido ou minha mulher me sacaneou. Então é nessa ordem aqui, eu quero ganhar mais dinheiro, tá numa crise aguda emocional ou um problema conjugal. O meu público é bem isso. Como a maioria é empresária, quase sempre tô mal emocionalmente, preciso me estabilizar para manter minha empresa, para manter meu negócio, para fazer ele prosperar. E aí quando a gente vai pro sistema, muda tudo, né? Porque no sistema é completamente diferente do que ele espera. Então às vezes na mentoria já chegou um empresário e fez assim, Lucas, eu tô com 1,5 milhão de dívida. E lhe chamei porque eu tô sem emocional nenhum para gerir isso. E aí eu passei pro cara na primeira sessão, entre várias outras coisas, a trindade.
Aí o cara virou pra mim e fez assim, tá, eu vou correr. Que desgrama que tem a ver eu correr Sim. com eu sair da dívida e fazer a planilha? Né? O que é que tem a ver? Mas tem a ver. Então, entender desse sistema é extremamente importante. Então, entender da fé da pessoa, independente de religião, entender do processo emocional, entender por que ele não se move, ou por que ele se atolou, qual é o bloqueio de escassez, qual é a crença dele sobre dinheiro. São tantas porquês a serem resolvidos. E uma coisa que eu falo, Luquinhas, que é muito importante quando a gente entende a complexidade que somos nós, não tem tempo para cuidar da vida dos outros. Verdade. Quando a gente começa a mergulhar no autoconhecimento, não existe tempo, a menos que a pessoa não queira evoluir. Mas se a pessoa verdadeiramente quiser evoluir, ela vai ver que a profundidade é tão grande, a ramificação é tão grande, que não existe tempo para cuidar da vida do outro. Não existe tempo para fofoca. Não existe tempo para falar mal do outro. Não existe tempo para ficar viajando alienadamente no Instagram. Não existe tempo para nada disso. Só existe tempo para evolução. Então, é muito desafiador trazer uma consciência para a sociedade disso, porque o sistema faz o contrário. O sistema faz o indivíduo não olhar para si e olhar para todo fora, para estimular o consumismo e tudo que a gente já sabe. Mas quando o indivíduo mergulha no autoconhecimento, ele não tem mais tempo. Se você assistir Arnold no documentário, tá famoso agora, né? Arnold fala, eu não tinha tempo para sofrer. Vai, levanta e vai. Muito top, né? Por que eu não tinha tempo para sofrer? Porque meu propósito era tão nítido, meu objetivo, minha visão era tão clara, que sofrer ia me distanciar da execução da minha visão. Objetivo. Doideira, né? Doideira, é. Agora, outra coisa que você citou aqui, a questão da trindade. Você tem um aluno que ele está em dívida. Ou pode ser problema conjugal ou outro problema. Como é que você conecta ele à atividade física? Boa pergunta. Primeiro, quando a gente faz a análise corporal desse cara ou do sistema biológico dele, a gente vai entendendo. Por exemplo, você tem dívida. Você tem dívida, naturalmente, aquela inquietação, aquela angústia gera um cortisol, que é o hormônio do estresse. Sim. Então, aquele hormônio fica na sua corrente sanguínea. A atividade física aeróbica, principalmente, gera a dissipação desse cortisol. Ele sai, inclusive, nos poros, na pele, né? Ele na sudorese, ele é eliminado. Então, automaticamente, eu preciso da atividade física para que o nível de cortisol desse indivíduo baixe e ele tenha menos estresse, menos picos de raiva, para ter mais racionalidade, para parar para fazer um processo que é desenhado. Então, a atividade física é inegociável para um cara que está estressado, para um cara que tem um estímulo de raiva muito alto, para um cara que tem um emocional descompensado, nesses quesitos. E aí entra a prescrição da atividade física. Então, sempre rola a prescrição de atividade física. Depois que eu implementei a trindade na metodologia de mentoria, e a mentoria não é só trindade, senão era só prescrever e fácil. É muito mais complexo, mas depois que eu implementei isso, virou imprescindível. Tipo, a trindade mais o resto. Mais o que a gente vai trabalhar aqui. Porque corpo, mente e espírito alinhado, a pessoa fica com muito mais poder de discernimento, de estabilidade emocional, de racionalização, para entender ali o jogo, para fazer o processo acontecer, entendeu? Excelente. Rodrigão, bota uma água para mim aqui, na moral. Com relação a isso, tem muita gente que não vou fazer atividade física não, que eu tô cansado, tô estressado, não vou gastar meu tempo de ficar um pouquinho na cama, levantar cedo e fazer uma atividade física, não sabendo que isso é o que vai ajudar ele. O nome disso é antecipação. E o que eu falo sempre, antecipação é poder. O motivo pelo qual você não quer ir fazer atividade física é o motivo pelo qual você deve fazer atividade física. Entendeu a frase? Repita aí, por favor. O motivo pelo qual você não quer ir fazer atividade física é o motivo pelo qual você tem que fazer atividade física. Vou parar pra ir pra academia agora não, que eu tô estressado. É justamente por isso que você deveria ir pra academia. Não vou fazer atividade física não, que eu tô endividado, isso não é prioridade. É por isso que você tem que fazer atividade física. Mas eu tô com um problema com minha mulher, não quero sair de casa agora. É justamente por isso que você deve fazer atividade física. Então toda vez que eu quero falar, inclusive no clube de corrida acontece muito isso. Não vou correr porque eu tô gordinho. O cara, sim, é porque você tá gordinho que você precisa correr. Né? Então, é muito louco. É a mesma coisa de dinheiro. O motivo pelo qual você acha que você não ganha dinheiro é justamente o motivo pelo qual você pode ganhar dinheiro. Então, isso acontece nas áreas de profissão. O cara, esse final de semana eu tava dando treinamento e a menina falou, eu sou dermatologista
Mas eu não ganho dinheiro porque na dermatologia, não é que eu não ganho dinheiro, eu não tô feliz com o que eu tô fazendo, porque na dermatologia falta isso e as pessoas não vêm. O motivo pelo qual ela acredita que ela não está prosperando mais na dermatologia é o motivo pelo qual ela poderia prosperar mais. Porque se ela executa o que falta na dermatologia, ela se torna única no que ela faz. Então é muito interessante entender isso, né? A mesma coisa é a atividade física. A atividade física é assim, a pessoa ela acha que ela não faz por um motivo e esse motivo é Que ela deveria fazer. o motivo pelo qual ela deveria fazer. Excelente. E o próximo seu evento, quando será? Então, será em outubro. Eu tô esperando a definição do parque e dos empresários, dos grupos empresariais para definição, mas com certeza será em outubro, o 4.0. Ele já tá vendendo lá pelo meu Instagram, tá um link na bio. E a gente vende essa mochila até que eu lhe dei, camisa, tudo. Depois pega aí pra mostrar pra galera. Ah, boa. A gente vende a 180 o ticket, mas eu abri um primeiro lote só de R$80, com 100 vagas a R$80. Aí é patrocinadora nossa, Me Leve. Pega a camisa que é a mais... que a galera mais ama. Essa camisa foi desenvolvida pela Alpha Co, que é a empresa especializada em roupa fitness, é patrocinadora nossa. Eu gosto de falar os patrocínios todos porque tem que fazer os merchan, né? Fazer mesmo. A Coach, Remax, Valentina Dress, Hipercolchões, Vida Ativa, aqui foi a patrocinadora master com atividade física. Tem aqui a Feijoada do Gero, minha própria agência Contote aqui, que é a TT, a Collab de assessoria, VS Pharma, JR Brindes, tá todo mundo aqui. E aí, olha que camisa top, eu lhe dou essa aí pra você. Muito Bater obrigado. Um treinão. Marca o arroba aí, Lucas Vasque, VAZK, e Rodrigo na edição, bota lá, Lucas Vasque, VAZK, bota o rodapé. Obrigado, viu, mano? Bota no começo, no meio e no final. Tem uma aluna lá que ela tem essa camisa, acho que ela participou do evento dela. Top, eu não lembro os nomes todos não. Mas ela, Tava lá, ela participou. E ela vem se transformando em si com relação à atividade física, e parabéns. Obrigado. Tô trabalhando por mim e por você. Vamos nessa. Vamos nessa. A ideia, Luqueta, é que com o passar do tempo, o Clube da Trindade seja uma comunidade única em Salvador. Então a gente tem projetos grandes que eu não posso falar ainda, mas que vai unir essas tribos para que a gente consiga praticar todos juntos. Eu falo que esse projeto não é meu, é nosso, de verdade. É excelente. É de todo mundo, né? E não tem essa ciumeira, por exemplo, trabalhei com o Tuxê, depois trabalhei com Vida Ativa, todo mundo se une, trabalha junto. Porque cada um tem a sua tribo, tem seu negócio e todo mundo cresce. E em Salvador mesmo, na orla ali, tem muito espaço para todo mundo. E é bom ver a orla G, a orla... todo mundo fazendo atividade. E a pessoa só física. tem um clube com 10 pessoas, ela morta. A pessoa é aguentada da aula todo mundo. É excelente. Quanto mais coisas que faz a galera sair de casa, fazer atividade física, tudo isso é excelente. Eu abraço, apoio todo mundo que estiver nesse pensamento aí. E parabéns pelo podcast, irmão. Eu acho que todo mundo que abre um podcast e me convida, só não vou se eu tiver na última instância, porque eu sei da importância e da educação, e o podcast é uma democratização da TV, né, através do YouTube, etc. É uma oportunidade que na década de 90, 80, até anos 2000 não existia isso. Então hoje eu falo, o indivíduo só não tem sucesso, conhecimento, prosperidade se ele não escolher, porque a era é da informação. Então a pessoa escolher assistir o seu podcast, a escolha é individual, agora dá um resultado. E a pessoa pode também escolher ficar vagando pelo Instagram, ou vendo dancinha, ou qualquer coisa assim. Né? Cada um com sua opção, né? Cada um tem a vida que merece. Excelente. E do dia 30, fale mais sobre o evento. Dia 30 é nosso evento de transbordo, de generosidade. É um evento beneficente. Eu vou dar um dos melhores treinamentos, que pelo menos é o que eu mais amo e que eu vejo um impacto muito forte, chamado Gratitude. O evento é Gratitude. É o poder da gratidão e da generosidade. A gente vai mostrar cientificamente, na prática, como é que exerce gratidão e quais efeitos de prosperidade e abundância que isso traz na vida. E esse evento a gente vai fazer no Hotel Wish. É um hotel top ali no Campo Grande, 5 estrelas, um hotel lindo, que é nosso parceiro. E a gente vai arrecadar roupa e alimentos para asilos, comunidades carentes, que vai fazer um parceiro meu, o Rodrigo. Ele tem empresa só disso, vai separar o que é de mulher, o que é de idoso, vai fazer uma separação de todas as doações para a gente entregar. É um evento para 120 a 150 pessoas. O link está na bio e é gratuito. Agora, uma dica. Se você está assistindo esse podcast, só se inscreva. Se você realmente for, você pode estar tirando a vaga de alguém que quer contribuir. Tá?
E quem não for e quiser ajudar, Pode me possível? chamar lá no direct, a gente faz uma coleta. Essa empresa faz a coleta das doações. Pronto, excelente. E além do dia 30/7, tem o de O de outubro, de do outubro. Clube da Trindade. E lá em novembro vai rolar uma alta frequência, mas é mais pra frente. Pronto, excelente. E esse de outubro, Uhum. como é que o evento acontece? O evento acontece o seguinte, é de 6, o último foi de 6 às 10h30. Esse próximo vai de 6 às 12. A gente